Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. A paz do Senhor a todos. Igreja que gosta do conhecimento, eu chamo de a turma do conhecimento. Nós queremos convidá-lo mais uma vez para estar conosco na Escola Bíblica Dominical o próximo domingo, que teremos a lição de número 4 da nossa revista desse trimestre, que fala sobre o livro dos profetas menores. Então essa lição vai falar do livro de Amós, e o título da lição é Amós, o carregador de fardos. Nós temos o texto proposto no próprio livro de Amós, capítulo 4, versículo 1, versículo 6 ao 11, e o texto áureo diz assim, é um texto bem chamativo: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós, capítulo 4, e o versículo de número 12. Nós temos para esta lição uma palavra introdutória, que ela está mais ou menos resumida assim: o profeta Amós é um dos profetas mais simples da Bíblia, dado ao seu estilo de vida de campo. É um homem do campo. Ele foi chamado para profetizar mensagem dura de juízo para a nação de Israel e também para outras nações. E aqui nós vemos que está paralelo ao significado do seu próprio nome, carregador de fardos, né? Então, esta palavra introdutória, ela está dando esse respaldo para nós entender que ele era uma pessoa simples do campo, mas foi chamado para profetizar, e esse foi o seu ministério. Nós temos no tópico primeiro uma experiência dos escritores, ou melhor, dos estudiosos, que identificam o aspecto literário do livro de Amós, e segundo o nosso escritor, possivelmente esse livro foi escrito por amanuenses, ou seja, pessoas que escreveram para o profeta. Temos nesse aspecto literário, veremos então os destinatários, que seria então Israel, Judá e algumas nações ao redor. Depois nós vemos também, com relação ao primeiro item, o primeiro tópico, a linguagem do próprio livro. Depois nós vemos as mensagens do livro, e temos também um comentário sobre o profeta rejeitado. Seria uma grande tônica em todos os chamados de Deus: sempre haverá rejeição. Depois nós teremos um segundo tópico que fala do ambiente, o ambiente nacional, ou seja, a vida da nação, né? A gente tem a vida espiritual que estava comprometida em razão de os líderes religiosos estarem corrompidos com o poder político. Então parece que a história se repete, não é isso? Mas vamos discorrer sobre isso em 3 subtópicos. O primeiro então seria o progresso de Israel. Nesse caso, a prosperidade de Israel alcançou um destaque favorável. Nós vamos aprender sobre isso. Veremos também os efeitos dessa prosperidade. Então, teremos aí uma visão geral dessa prosperidade, que vai dizer que a divisão social desse estado causou um desequilíbrio e uma injustiça social, destacando os ricos e humilhando os pobres. A gente tem esse comentário no livro de Amós, e portanto a sua profecia também tem esse cunho. Depois nós teremos um item 3 desse tópico 2, que vai falar sobre a condição espiritual do povo. Nesse caso, Israel, depois da separação do Reino do Sul, a gente já falou sobre isso. A prosperidade financeira, ela teve o lugar de destaque no Reino do Norte, porém causou uma desigualdade social, como já vimos, e manteve a nação fria com relação à vida espiritual. Nesse caso, então, nós vamos comentar a condição espiritual
do Reino do Norte, que foi alvo maior da profecia de Amós. E no tópico 3, nós vemos o juízo de Deus em relação a todos os acontecimentos que nós vamos aprender. Temos nesse item ou nesse tópico também 3 divisões que falam a punição que foi direcionada sem efeito. Logo você vai entender que Deus teve muitos tratamentos, mas o povo não arredou o pé de fazer e continuar fazendo mal. Depois nós temos ainda uma outra divisão, as 5 visões de Amós. Vemos então na profecia de Amós os gafanhotos, o fogo, o prumo de Deus, depois os frutos podres, depois nós temos o altar quebrado. Também ele é uma simbologia que vai fazer a profecia de Amós ser aplicada ao povo do norte principalmente. Depois temos ainda no terceiro item desse tópico 3, o juízo de Deus, a invasão da Assíria, Aí todo o livro, na verdade, então, é uma preparação para um juízo maior. E qual foi o juízo maior? A invasão da Assíria e a dispersão do reino do norte, que na época do profeta Amós apenas estava ainda em andamento, Ele estava apenas profetizando. E a revista mostra o 4º tópico. Nesse caso, nós vamos aprender Amós e o Novo Testamento. Então, qual a relação do livro de Amós com o Novo Testamento? Aí nós vamos aprender que no livro de Amós tem sim mensagens escatológicas, que ela vai estar contida também no Novo Testamento, quando se fala, por exemplo, de grande tribulação. Aqui eu escrevi esse resumo. Quase que em todo o livro profético existe argumentos escatológicos, e não é diferente desse livro, pois também Amós fala de tempos tribulacionistas e milenistas em seus relatos. Nós vamos aprender na escola bíblica do próximo domingo. E o livro ou o comentário da revista conclui com mais ou menos com esta fala: a profecia de Amós, como palavra de Deus, é viva e eficaz e carrega verdades abrangentes a qualquer tempo, lugar e propósito que ele queira alcançar. E nós temos essa conclusão ainda. Porém, a palavra de Deus, se revela acima de tudo, Deus se revela acima de tudo como um Deus zeloso, misericordioso, que está sempre disposto a perdoar. Esta é a síntese que vamos anunciar para chamamento de todos aqueles que querem aprender palavra, querem estar conosco na escola bíblica dominical e, portanto, esse é o nosso chamado. Eu quero agradecer e abençoar a tua vida no nome de Jesus. Amém. Absorvendo, desenvolvendo amor em Deus, vou crescendo.